Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, como eu, tem andado pelo Rio Grande e a gente cada dia mais se surpreende no contato com o chamado Brasil Real. É sair daqui do ambiente burocrático dos gabinetes e dar de cara com uma realidade dura que, em pleno século XXI, parece não ter nenhuma razão de existir. Especialmente quando falamos, por exemplo, de uma área muito cara para mim, que é a comunicação. Chegar numa cidade como Santana do Livramento, vis-à-vis com Rivera, no Uruguai, uma demonstração de uma convivência diplomática, política, harmoniosa, com gentes de todas as nacionalidades ali, numa convivência pacífica e exemplo para o nosso país e para o mundo. E ali naquela região tão dinâmica do ponto de vista do comércio, especialmente, a existência dos free shops uruguaios, e também do lado brasileiro, e você anda um pouco mais para Quaraí, na fronteira oeste, vai a Uruguaiana, o Alegrete, e nesse caminho que se percorre 150, 200 quilômetros, distância entre as cidades, não há, senador Paim, possibilidade de contato por internet e, claro, por telefonia celular. Como são estradas desertas, boas estradas, reconheça-se hoje, mas estão desertas porque não há posto de gasolina, ali não há comércio, não há restaurante. E aquelas lonjuras todas não há, portanto, possibilidade. Se acontecer uma infelicidade de um acidente, com vítimas ou feridos, como é que aquelas pessoas, vítimas de um acidente eventual, podem pedir socorro e emergência para quem quer que seja? Não há, simplesmente, como fazer isso. Então, esse é o primeiro Brasil Real que eu estou vendo. E isso já tinha percebido lá em 2010, quando estava na campanha eleitoral e passava por aquelas distâncias e percebia as dificuldades desses problemas. Aliás, ao passar por Uruguaiana, Quaraí e Santana do Livramento, eu recebi lá em Santana do Livramento, das produtoras rurais daquela comunidade, um documento mostrando a gravidade da situação. E é exatamente esta situação que elas me relataram que me faz trazer o primeiro problema desta região, destacando o que é chamado ali o Triângulo das Bermudas, pois provavelmente não está no mapa das empresas de telefonia celular ou pelo menos no mapa dos investimentos das concessionárias desse serviço. Como os senhores podem imaginar, a área rural dos municípios está enfrentando a falta de sinal no serviço de telefonia móvel para garantir a comunicação nas propriedades rurais e também outras atividades, ou mesmo das pessoas, provocando em muitas situações um total isolamento da região com outros municípios. E as produtoras rurais lá de Livramento já lutam por soluções para esse problema há pelo menos 4 anos. Segundo a Comissão de Produtoras Rurais de Santana do Livramento, as últimas informações indicam que nenhuma licença ambiental para instalação de antenas de telefonia celular foi requerida até o presente momento, o que pode caracterizar a falta de intenção ou de interesse de investimentos das concessionárias de telefonia móvel nessa região. As dificuldades de comunicação na área rural provocam inúmeros problemas. Falo primeiro do problema da segurança para as mulheres, pois na região da fronteira entre Livramento, Quaraí e Alegrete não há sequer um posto rodoviário federal que poderia fornecer socorro imediato nas estradas de acesso às propriedades. Sem o sinal de telefonia móvel, senador Paim, as agricultoras perdem a possibilidade de ter acesso rápido, inclusive às novas tecnologias rurais e informações importantes para a produção e para o aumento da produtividade. Com tal isolamento, aumenta ainda mais o desinteresse dos jovens dessas famílias produtoras rurais em permanecer no campo, provocando o êxito desses jovens para as grandes cidades em busca da inserção das novas tecnologias e, por consequência, na melhoria da qualidade de vida. A saída dos jovens do campo quebra, muitas vezes, a continuidade do trabalho na agricultura.
Nós sabemos que os avanços do serviço de banda larga, internet e telefonia celular no Brasil têm acontecido nas grandes cidades brasileiras. O país já alcançou a marca de 63,5 milhões de pontos com acesso à banda larga, segundo a Associação Brasileira de Comunicações. Mas esse crescimento ainda não chegou em boa parte do interior do Brasil. Hoje somos um país com mais de 210 milhões de aparelhos celulares, muitos já com acesso à internet. Mas é preciso que as empresas de telefonia invistam mais na qualidade do serviço e na oferta dele para dar conta do grande número de usuários de serviços de banda larga e telefonia que estão também no nosso interior, não só nas capitais. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, em uma avaliação recente, chegou a chamar as empresas de telefonia de acomodadas, como quem só olha as coisas acontecerem. Aliás, o senador Mozarildo Cavalcante tem recorrentemente trazido os problemas com esse setor aqui para prestar também o seu serviço, a sua colaboração na solução desses problemas. Eu acredito sinceramente, presidente Paulo Paim, que a presidente Dilma Rousseff, que recentemente deu uma demonstração de grande força e autoridade, ao conclamar o sistema financeiro, aos bancos, a reduzirem as taxas de juros, e com a mesma energia e poder, também chamou uma empreiteira que estava lá demorando para assinar um contrato com o Esporte Clube Internacional, para a Arena, para disputar a Copa de 2014, chamou as falas, foi lá a empreiteira e o contrato acabou sendo formalizado. Eu penso que seria hora também, com a mesma energia e disposição, a presidenta Dilma Rousseff chamar as concessionárias de telefonia e exigir exatamente uma contrapartida desses investimentos, preenchendo esses vazios que tanto dano causam à logística e às comunicações em áreas vitais e importantes, não só do aspecto econômico, mas também do aspecto social e até político e institucional. Na verdade, as empresas vendem muitas linhas, aumentam seus lucros, mas não investem no mesmo ritmo para atender a demanda causando falta ou sobrecarga nesse serviço. No ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou um novo regulamento da qualidade da banda larga, exigindo o aumento de velocidade da internet, pelo menos para que seja distribuída uma velocidade mais próxima do que é contratada pelo usuário. Sabemos que uma das preocupações do governo é garantir um serviço exemplar de banda larga para a Copa do Mundo de 2014, pelo menos nas 12 cidades sedes do Mundial de Futebol. A ideia é contar com a utilização de serviço 4G, ou seja, a quarta geração de telefonia móvel, mas o campo, senhoras e senhores, no nosso Brasil, a área rural pede melhorias básicas agora, inadiavelmente. E aí, só a presidenta Dilma Rousseff, com mão firme, poderá, como fez com os bancos e com a empreiteira na construção do estádio, agir para solicitar esses investimentos. Mas veja só, senador Paulo Paim, isso a gente está falando lá na fronteira oeste, na divisa com a Argentina e com o Uruguai. E aí o senhor vem chegando mais para o centro do Rio Grande, no coração do nosso estado, Santa Cruz do Sul, uma região altamente industrializada, com uma diversificação da agroindústria, agricultura familiar, tipicamente, pois do coração do Rio Grande, ali também tem sérios problemas de comunicação com banda larga e com internet. Mas ali perto também, em Venâncio Aires, que nesse domingo estava celebrando a Festa Nacional do Chimarrão, e que o senhor e eu aqui festejamos a comitiva da FENACHIM, da mesma forma reclama desses investimentos e de uma melhora na qualidade da oferta, porque também está às escuras do ponto de vista de acesso à internet e à telefonia móvel. Não podemos esquecer que é a agricultura que sustenta hoje os números positivos de nossa balança comercial, com as vendas recordes de matérias-primas como a soja, mas não é só isso. A agricultura familiar é parte importante e tradicional da sociedade brasileira. A área rural e suas famílias precisam participar deste crescimento tecnológico para alcançar melhorias na área de segurança, conhecimento e qualidade de vida e continuar a ajudar o Brasil a crescer nos índices que garantam qualidade de vida para todos, independente da região onde vive. Como eu disse, o problema da
comunicações, das telecomunicações, da telefonia móvel, da internet e, claro, do serviço básico nessa comunicação, é uma realidade que se impõe não só na região da fronteira oeste, desde, vamos a Uruguaiana, Quaraí e Santana do Livramento, mas até o coração do Rio Grande, como é o caso de Venâncio Aires, que realizou e está realizando uma festa maravilhosa, que eu tive a honra de participar, ser recebida lá pelo prefeito Ayrton Artos, pela representante da Câmara de Vereadores, a vereadora Isaura e a comitiva da Rainha e Princesas da FENACHIM, demonstrando que aquilo ali em Venâncio Aires é uma vitrine do que nós podemos fazer. E a erva mate, que é presente também no estado do Paraná, senador Álvaro Dias, está aguardando que na votação de uma medida provisória seja resolvido o problema do crédito do PIS e COFINS para a agroindústria, porque uma alteração feita na Câmara pode dar um vazio e um prejuízo com pagamento de multas se as empresas não estiverem atentas. Por isso, precisamos resolver, através de um projeto de resolução, a essa matéria submetida à aprovação aqui, cuja relatoria foi do senador Ginharzelo, e vamos trabalhar intensamente nessa direção. Mas a gente fala muito, essa questão da comunicação, das telecomunicações, é logística. E ela, além de cara, ela é ineficiente pela falta dos serviços que presta. Mas o mais impressionante é que também na área da logística, por exemplo, eu percebi uma dura realidade. Nós fazemos acordos de vizinhança com os países membros do Mercosul, e o Rio Grande tem o privilégio de estar na fronteira com vários municípios no Uruguai e com vários municípios na Argentina. No caso, cruzando alguns separados por uma ponte, em outros casos, como em Rivera ou no Chuí, uma rua separa as duas nações, uma avenida separa as duas nações. E isso é o que torna mais bonito esse exercício e essa prática da diplomacia real. Porém, tem algumas coisas que não se admite do ponto de vista da lógica e da praticidade. A burocracia é digamos, o elemento perturbador nas boas relações. Recentemente, o governador do Rio Grande do Sul perdeu quase 2 horas no aeroporto de Rivera, simplesmente porque era necessário um catatal de documentação, de licenças, de autorizações, porque é um aeroporto que pertence ao Uruguai. Ora, mas Rivera está exatamente a poucos metros de Santana do Livramento. E também, por parte, senador Jorge Viana, o senhor que também fala muito do problema das passagens aéreas lá para o seu Acre, veja só, senador, isso valeria também lá para o Acre. Um avião que sai de Porto Alegre para Rivera, que fica ao lado de Santana do Livramento, ao lado, separado apenas por uma avenida, paga de taxa aeroportuária $48, quando a taxa cobrada na aviação interna é $4. $48, senador Jorge Viana, é o preço do bilhete inteiro de Porto Alegre até praticamente Santana do Livramento. Então eu vou aproveitar aqui, porque lá fui entender que apenas uma medida dessa natureza, simplesmente suspendendo ou aplicando para cidades de fronteira, nesse limite, cidades gêmeas, não cidades que fiquem no interior do país, mas para cidades gêmeas, aplicar a tarifa como se nacional fosse o voo. Não precisa fazer alterações. Isso eliminaria a necessidade de um grande investimento, de fazer um outro aeroporto, que acabaria sendo um elefante branco, porque nós não temos a capacidade diplomática e a capacidade também de alterar uma questão dessa natureza. Então, eu deixo aqui o pedido à Infraero, e até o empresário das comunicações lá de Santana do Livramento, Kamal Badra, me argumentou que isso provocaria uma mudança e uma revolução muito grande na logística de transporte, porque seria muito mais barato para todos os empreendedores que ali trabalham ter esse benefício, que, aliás, não é nenhum benefício,
é um dever do Estado de propor uma redução dos gastos desta cobrança, desta tarifa de $48 para uma viagem de Porto Alegre até praticamente Santana do Livramento. E, claro, sem falar na necessidade de que as autoridades uruguaias, que sempre têm uma convivência muito boa com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, que as autoridades uruguaias também reduzissem as burocracias exigidas ali, e quando um passageiro brasileiro descer no aeroporto de Rivera, que seja considerado como um passageiro fazendo um voo doméstico. Com isso, nós resolveríamos a um só tempo vários problemas para os dois lados, para uruguaios e para brasileiros. E a Justiça, outro dia, também vou fazer referência a isso, já está sendo muito mais ágil na questão dos serviços médicos em relação a liberação e autorizar para que médicos uruguaios, não havendo na especialidade respectiva médicos em Santana do Livramento, tenham autorizado pela Justiça Federal a presença deles para o exercício, para atender os pacientes que precisam desse atendimento e desse tratamento. Então, este Brasil real, que nós costumamos ver e conhecer quando estamos visitando pessoalmente essas comunidades, é o que nós trazemos aqui de relato e de contribuição para solicitar que o governo brasileiro, no caso a Infraero e o Ministério das Comunicações e a Anatel, entrem em campo para quebrar esta barreira que impede uma boa comunicação entre as comunidades que precisam. Trabalham tanto, mas não podem ser, digamos, obstruídas nesse processo por conta de burocracia e por conta de um preço que estão pagando muito alto por simplesmente quererem aumentar o progresso e o desenvolvimento. Com essas medidas, não só em relação à tarifa aeroportuária, que é descabida, de $48 para este voo de Porto Alegre até Rivera, mas também em relação à telefonia móvel, que as concessionárias instalem as suas torres para melhorar as condições. E eu queria, por fim, mas não menos importante, dizer que, quanto à solicitação dos anistiados da Receita Federal, é um tema que eu vou me dedicar numa próxima oportunidade. E para Quaraí, a solicitação que me foi apresentada em Quaraí, para que lá na Semana Farroupilha possa haver uma autorização transitória para que os animais, especialmente os cavalos, que fazem as cavalgadas comemorativas da data Farroupilha, o 20 de setembro, possam transitar ali na fronteira, apenas uma ponte separa Quaraí de Artigas. E eu falei hoje pela manhã com o ministro Mendes Ribeiro Filho, ministro da Agricultura, responsável pela questão sanitária, e ele já está examinando essa questão para ver da possibilidade do atendimento desse pleito lá que eu recebi em Quaraí. E isso o ministro vai examinar à luz das possibilidades, e ele também, claro, como bom gaúcho, entende que a data Farroupilha é uma data extremamente importante para todos os gaúchos, especialmente quando também os uruguaios de Artigas festejam a data e há uma parceria solidária nessa celebração. Muito obrigada.